E o estado de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira. E sobre este assunto, a gente conversa com a médica da Divisão de Imunização da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, a doutora Helena Sato. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bom, primeiramente, doutora, por que houve essa ampliação? São doses que sobraram dos grupos prioritários? Isso mesmo, então vamos lá. Essa é a nossa 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza. Uma campanha tão importante, né, que sempre teve um impacto fundamental, aí principalmente na prevenção das formas graves, né? Só para a gente relembrar, quem se infecta pelo vírus influenza e fazem parte dos grupos prioritários, são os grupos de maior risco, tem o maior risco de evoluírem com complicações como pneumonia e internação hospitalar e, infelizmente, vir a falecer, veja só, em pleno século XXI, devido à infecção pelo vírus influenza. Então, essa campanha é muito importante, é a nossa 23ª, mas entendemos, né, que a adesão dessa campanha para este ano foi menor, considerando-se que nós estamos em plena pandemia pelo Covid. Então, considerando-se as nossas coberturas, uma campanha que começou lá em 12 de abril, e as nossas coberturas em média para os grupos prioritários não chegou no máximo em 60%, então amanhã, segunda-feira, dia 12 de julho, iremos abrir esta campanha para a população como um todo, né? Sempre ressaltando que essa vacina é aplicada a partir dos 6 meses de idade. Iremos abrir essa ação de vacinação para a população como um todo, dentre os grupos prioritários também e para outros que não estavam contemplados. Doutora Helena, William Travassos falando, muito bom dia. Qual é a capacidade que nós temos de vacinação? Então, a população aderindo a esta campanha, quantas pessoas, a estimativa do governo para o número de pessoas vacinadas para a gripe, contra a gripe? Então, a nossa meta era vacinarmos cerca de 18 milhões de pessoas, né? Essa é a população-alvo em média no estado de São Paulo. No entanto, nós não chegamos nesses 18 milhões, nós chegamos numa cobertura em média para toda a população em torno de 60%. Né? Então, temos vacinas disponíveis. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, estaremos disponibilizando essa vacina para a população em geral, não é? Mas sempre reforçando a importância, né? A gente nunca desiste, né? Trabalhamos nessa área, a gente nunca desiste. A partir de segunda-feira, estamos abrindo para a população em geral, a partir de 6 meses de idade, mas mais uma vez reforçamos. As pessoas que são dos grupos prioritários, é um chamado especial para as pessoas com 60 anos ou mais, as pessoas portadoras de alguma doença crônica, né? Por favor, compareça ao posto de vacinação. Essa vacina é muito importante, não é? Sabemos muito bem, né, estamos em plena pandemia, então sabemos muito bem que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o foco dele está sendo na vacina da Covid, certo? Mas quem tomou a vacina da Covid poderá sim tomar a vacina de influenza 2 semanas depois. É exatamente essa pergunta que eu ia fazer para a senhora, doutora. Se existe, por exemplo, eu tomei uma vacina contra a Covid hoje, eu ainda posso tomar da gripe, esse intervalo? Existe risco, de repente, a pessoa pode ter algum efeito colateral, assim como tem a da Covid? Primeiro, sabemos muito bem, né, que tanto a vacina de influenza é uma vacina inativada, cuja composição é apenas de fragmentos do vírus de influenza. Sabemos muito bem que a vacina da Covid são vacinas recentes, mas as vacinas liberadas são vacinas seguras. E respondendo a sua pergunta, então, as pessoas que já tomaram a vacina Covid poderão sim tomar a vacina influenza 2 semanas depois. Doutora, a senhora falou sobre a dificuldade da adesão a essa campanha. A senhora falou que vacinou em torno de 60% aqui em São Paulo da população, logo apenas 11 milhões foram vacinados aqui. Então a gente tem mais 7 milhões de doses disponíveis. A senhora acredita que essa falta de participação do público ainda é um receio, é falta de informação? É aquela velha história, eu vou tomar a vacina da gripe e vou ficar gripado? Essa sua questão é extremamente oportuna. Sim, apesar de ser uma campanha já realizada há mais de 20 anos, não é? Além da questão deste ano, que estamos com a pandemia, então as pessoas também têm esse receio, eu tomei a vacina de Covid, posso tomar a vacina de influenza, ainda temos esse receio, como você bem colocou, temos pessoas ainda que deixam de tomar a vacina contra a influenza
contra a gripe, né, como as pessoas conhecem mais, achando que a própria vacina possa causar doença. Então, mais uma vez é importante esclarecermos. A vacina contra o vírus influenza, a gente chama que é uma vacina bastante chique, não é? É uma vacina cujos os componentes dessa vacina é baseada apenas em frações, em fragmentos do vírus influenza, ou seja, que não tem capacidade nenhuma, a vacina não tem capacidade nenhuma de causar doença, mas sim a proteção. Então, essa sua pergunta é muito importante, não é? A vacina é extremamente segura, né? E com uma proteção superior a 90%, aí, principalmente dos grupos prioritários. Doutora, e para a gente prestar um serviço aqui para quem nos assiste ou nos ouve, essas vacinas contra a gripe serão aplicadas nos mesmos postos onde são aplicadas as vacinas contra a Covid? Como é que funciona o horário de vacinação? Então, de um modo geral, a gente sabe que os municípios estão aplicando a vacina Covid nas unidades e a vacina contra a influenza nas escolas. Certo? Então, de um modo geral é assim, enquanto as aulas não retornam, então, de um modo geral, as vacinas de influenza são aplicadas nas escolas e a vacina de Covid no centro de saúde. No entanto, municípios pequenos, né, estão elaborando, né, estão realizando estratégias específicas. O mais importante, na dúvida que eu sempre coloco, se você não tomou a vacina, certo? Procure uma unidade mais próxima da sua casa, e as unidades irão esclarecer adequadamente o local para a aplicação da vacina influenza para aquelas pessoas que não foram vacinadas ainda. Agora, doutora, me tire uma dúvida. Essa vacina, qual é o poder de imunização dela? Em percentual, ela é 100% eficaz? Porque ela já está há bastante tempo no mercado, né? Dificilmente no Programa Nacional de Imunização, dificilmente, né, no campo das vacinas, a gente tem uma vacina que é 100%. Mas o grande benefício desta vacina é prevenção de complicações, como pneumonia e internação hospitalar. E a prevenção destas complicações, né, como pneumonia e internação hospitalar, com a vacina de influenza, é em torno de 80%, 80% a 85%, ou seja, uma elevada eficácia. E em tempos de pandemia, né, gente, como a gente fala, não podemos baixar a guarda, certo? As pessoas falam, de novo, né, apesar da gente realizar essa campanha há mais de 20 anos, a gente ainda escuta, nossa, mas por que eu vou tomar vacina de influenza? Né? Imagina, é um simples resfriado. Né? Então, mais uma vez, é importante. Então, o que a senhora está falando... resfriado... então, que eu... É o mesmo princípio, então, que nós temos, por exemplo, da vacina para a Covid, né? Contra a Covid. É diminuir os efeitos colaterais na pessoa. Preparar o organismo, caso ela contraia a doença. Exatamente. Então, mais uma vez só, organizando aqui o pensamento. Temos pessoas, né, que deixam de tomar a vacina contra o vírus influenza, tá? Achando que a vacina... Mesmo os grupos prioritários, né? Tem pessoas que ainda acham, mesmo os grupos prioritários acham que não precisam tomar vacina de influenza, porque a influenza não é grave, a influenza é apenas um resfriado, certo? E aí, né, como você fala, não é uma gripezinha, né? Utilizando aí uma fala que a gente tem escutado tanto nesses últimos dias. Então, organizando o pensamento, certo? Essa campanha que a gente realiza há 23 anos, ela é voltada para o vírus influenza. Quem é o vírus influenza? O vírus influenza, uma vez acometendo os grupos de risco, como a gente já fala, pessoas com 60 anos ou mais, com comorbidade, grávidas, já é sabido, já é um conhecimento já recente, bastante sedimentado. Esses grupos prioritários, uma vez se infectando pelo vírus influenza, terão sim um maior risco de evoluírem com complicações, como pneumonia e internação hospitalar. E o que nós não queremos neste momento, estando em plena pandemia, temos pessoas que tenham complicações pelo vírus influenza, também uma doença imunoprevenível, sabemos muito bem como estamos aí em relação à disponibilidade de leitos. Doutora, e existe algum grupo que não pode tomar a vacina contra a gripe? Pessoas, de repente, com doenças crônicas? Não. Hoje as vacinas são extremamente seguras, certo? O único grupo que não poderá tomar vacina de influenza, as únicas pessoas, serão aquelas que no passado, se tomaram a vacina contra o vírus de influenza, tiveram uma reação alérgica grave, que é a chamada reação anafilática. Né? Mas é uma situação extremamente rara. Então, repetindo a resposta da sua pergunta,
Qual o único grupo que não poderá tomar vacina de influenza? São aquelas que no passado, que já tomaram a vacina da influenza, ou mais conhecida como gripe, tiveram alguma reação alérgica grave. Essa será a única contraindicação. E mais uma vez, aproveitando essa pergunta, de um modo geral a gente fala, olha, pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, os imunodeprimidos, de um modo geral, não poderão tomar algumas vacinas. A vacina contra o vírus influenza, ela é produzida, a sua composição é de apenas fragmentos do vírus. Então, ela poderá sim, não só poderá, como deverá sim, ser aplicada mesmo em pessoas imunodeprimidas. Bom, conversamos com a doutora Helena Sato, que é médica da Divisão de Imunização da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Doutora, mais uma vez, obrigada. Excelente domingo para a senhora. Obrigado, doutora. Obrigada e excelente domingo para todos os nossos telespectadores. Obrigada, um abraço.